Hoje não tem uma outra palavra para entregar a não ser Jesus vive. Você está feliz? Olha para a pessoa ao lado. Se você não conhece ela, dá um sorriso para ela. Fala. Jesus vive. Fala para ela, Jesus vive. Nós estamos vivendo 3 dias de uma conferência de Páscoa. Para falar em Páscoa não conseguimos fazer apenas em um dia. Nós temos que falar todos os dias. Nós temos que usar mais desse tempo para entregar aquilo que Jesus Cristo nos entregou. Amém? Eu queria falar com você hoje a respeito da vida de Jesus, que Jesus vive em nós, que Jesus sim é o sumo sacerdote nas nossas vidas, que Jesus sim, Ele morreu, que Jesus sim, Ele ressuscitou, que o véu se rasgou, que dele está consumado. Sabe que muitas vezes nós escutamos isso, nós que somos brasileiros, ou você que é americano, você tem o cristianismo como base da sociedade, você já entende um pouco sobre quem foi Jesus e o sacrifício de Jesus, e muitas vezes nós colocamos em um momento que isso seja normal da nossa vida, mas isso é o que nos sustenta. Nós sabemos desde criança que Jesus nasceu de Maria, e nós sabemos a história inteira de Jesus, e nós levamos isso como fosse algo normal, cotidiano, algo que a história vai falar, algo que nós sabemos de cor sorteado, mas há uma mudança de atmosfera a respeito da Páscoa. Há uma mudança não apenas da história, porque após Jesus mudou até as datas, após Jesus mudou como se vê o mundo, após Jesus tudo se traz novo. Então, se Jesus, Ele sempre vai falar para nós comemorarmos a Páscoa, porque há algo interessante nesse momento. Há algo a se relembrar nesse momento, há um sentimento a se tornar vivo em nós nesse momento. Só que quando nós olhamos a história da Páscoa, ela não começa em Jesus, mas ela sim é consumado em Jesus. Nós olhamos a Bíblia inteira e nós vamos ver que a Bíblia inteira vai falar sobre Jesus Cristo e um sacrifício. Nós vamos entender que a Bíblia inteira, desde Gênesis a Apocalipse, vai falar apenas de uma pessoa que é a base de toda a Bíblia, Jesus Cristo. Desde lá no princípio, Adão e Eva está falando de Jesus Cristo. Lá no Apocalipse, quem irá voltar? Sim, dentro de um cavalo branco é Jesus Cristo e vai nos salvar. Então tudo se fala de Jesus Cristo. E nós vamos entender que Jesus Cristo não foi a segunda opção. Nós vamos entender que o sacrifício não foi um plano B, mas sim o plano central. E nós falamos disso na sexta e nesse sábado. Mas eu quero introduzir você também nesse domingo. Talvez você não conseguiu vir à igreja, mas hoje eu quero fazer uma introdução com todo esse aspecto para você. Amém? Você está vivo aí? Então a Páscoa, ela se torna viva ali em Moisés. Eu tenho que tirar isso daqui, gente, porque pelo amor de Deus, não é nada com vocês, é comigo. Eu vejo no chão e falo, meu Deus do céu, está sujo esse negócio aqui, aleluia. Agora eu estou bem, passou Jesus, aleluia. Aleluia, amém, amém Jesus. Podemos começar? Oi, bom dia. Mas nós vamos entender a Páscoa, que ela começa em Moisés. Mas nós vamos entender que em Abraão e o Isaac, era já algo apontando para o sacrifício de Jesus. Um único filho, o filho da promessa, o filho que Abraão tanto esperou, é levado a um sacrifício. Mas eu e você sabemos a história, graças a Deus. Jesus interveio, Deus interveio e falou, ei, você não precisa sacrificar o seu filho, porque eu vou sacrificar o meu. Eu queria saber, até o coração do homem é disponível, e você é o pai da fé, você entregou o seu filho, você ia entregar o seu filho, mas não precisa você fazer um sacrifício, porque eu quero fazer o sacrifício primeiro, eu quero entregar primeiro. Então nós vimos
a primeira relance que vai aparecer um sacrifício, a qual Deus ele para, entende e dá um sentido a nós ali em Abraão. Mas também quando nós chegamos à história de Moisés, antes de abrir o Mar Vermelho, a história que você sabe, teve as 10 pragas do Egito. Só que a última praga era o sacrifício de todos os primogênitos daquele quem estava no Egito. Só que quem estava no Egito não era apenas os egípcios, mas também o povo de Deus. E eles eram numerosos, e eles eram uma grande nação dentro de uma outra nação. Porque a palavra de Deus, ela vai entender que eu e você, nós multiplicamos. Eu e você, nós temos essa unção de multiplicação. Já está em nós. E o Egito, então, acuado, já vivendo várias pragas ali, ele vai receber essa praga do primogênito, onde todos os primogênitos iam morrer. Só que Jesus, ele entende, Deus ali, ele entende do qual que o sacrifício dos primogênitos do povo de Deus não seria na carne, mas sim seria nele. Então ele manda uma ordem para o povo de Deus: pegue um cordeiro perfeito, um cordeiro que não tenha nada de defeito, e vocês vão sacrificar ele. Mas vocês não vão apenas sacrificar ele, vocês vão pegar o sangue, porque o sangue do cordeiro é precioso, porque o sangue do cordeiro vai te dar proteção, porque o sangue do cordeiro, ele vai proteger a sua casa. Mas sim, você vai tirar o sangue e você vai passar pelos batentes da porta, porque isso vai ser um sinal daquele que carrega um cordeiro dentro dele. E com o cordeiro que vai estar morto, você vai fazer uma janta e você vai se alimentar do cordeiro. Você vai se alimentar daquele cordeiro perfeito. O cordeiro vai estar dentro de você. Eu não sei se você entende, mas o sangue de Jesus está te protegendo. O sangue de Jesus, ele veio e nos cobre. E também o cordeiro vive dentro de mim e de você. Eu e você fazemos parte do cordeiro. Nós nos alimentamos do cordeiro. Nós nos alimentamos da palavra, porque ele mesmo vai falar: eu sou o pão da vida, então comam. Lá atrás em Êxodo estava falando mais de Jesus, só que o povo ainda não entendia, ele pensava que era apenas para aquilo. Mas quando nós olhamos o sangue, os batentes das portas, nós vamos entender que na época do Egito existia uma tradição. Eles estavam já há mais de 400 anos dentro do Egito. E depois de tanto tempo dentro do Egito, algumas coisas que o Egito usava de costumes deles, o povo estava colocando já dentro dos costumes do povo de Deus. Resumidamente, o pecado do Egito estava entrando no povo de Deus. O pecado e os costumes do Egito estavam entrando no povo de Deus. Se você entende, o deserto foi para tirar os costumes do Egito dentro do povo de Deus. Foi para filtrar o povo de Deus. Mas Deus, ele já vem fazendo um sinal através do sangue dos batentes. Dos batentes da porta do povo do Egito era colocado o nome de deuses, para que deuses, ao passar ali, entendesse um recado que o povo queria dar para ele. Isso é o Deus que não é o nosso, amém? Eles entendiam que rituais eram escritos dos batentes da porta, que aquilo era pecado e abominável para Deus. Mas tudo aquilo que é pecado e abominável para Deus, há uma solução, e uma solução é uma solução de sangue. Eu não sei o que você viveu até então. Eu não sei o pecado que o diabo acusa você até então. Eu não sei qual foi o teu passado no Egito. Eu não sei, eu não quero saber. Eu sei de uma coisa: o sangue está cobrindo pecados. O sangue, ele veio para purificar pecados. O sangue não veio apenas para de você e para o seu irmão, mas todo aquele que pegar o sangue e passar pelo batente, esse sim terá uma proteção. Esse sim entenderá que o Cordeiro de Deus foi entregue. Esse sim entenderá que você faz parte. E quando o anjo da morte vem,
A morte vem para roubar aquele que tem pecado, para carregar aquele que tem pecado. Só que esse não é eu e você. Porque quando o anjo da morte vem para roubar aquilo, para pagar essa conta, ele vai entender através do sangue de Jesus que está no seu coração: ei, já foi pago essa dívida, ei, já não existe mais pecado. Eu não encontro nada o que tem no Egito, mas eu encontro o que Deus fez. Eu não encontro nada da vida passada dele, mas eu encontro o sangue do Cordeiro. A redenção está viva, a redenção te traz vida, a redenção te coloca como filho. A liberdade no sangue, a liberdade no sangue do Cordeiro em você hoje. Eu quero te relembrar que você está coberto pelo sangue de Jesus. Não é só uma expressão de brasileiro, o sangue de Jesus tem poder. Mas o sangue de Jesus tem poder em você, porque você está coberto pelo sangue. Nós não conseguimos mais ver nada em você, nós conseguimos ver apenas o sangue do Cordeiro fazendo parte de você. E no primeiro dia do sacrifício nós entendemos que foi o sangue derramado, o sangue aspergido. Não foi apenas derramado na cruz, mas o caminho inteiro foi derramado. Mas através de cada chicotada foi derramado. Há um caminho de sangue que foi nos entregue. Esse caminho de sangue é a nossa caminhada hoje. Nós caminhamos em cima do sangue de Jesus. Essa é a história da Páscoa. Então Jesus, por várias vezes no Novo Testamento, você vai ver ele indo celebrar a Páscoa. Ele indo celebrar a liberdade ao qual ele ia entregar para nós. Amém? Toda essa história você vai ver em Êxodo 12, você pode ler todo o capítulo em casa, vai ser maravilhosa a sua leitura, amém? Mas no segundo dia, a qual o sangue já foi entregue, a qual o sangue já foi espalhado, a qual eu e você olhamos uma morte e não entendemos muitas vezes o significado dela, porque uma morte ela atinge o nosso coração, ela nos dá um senso de luto, porque quando a morte foi entregue, um coração foi machucado, todos estavam quebrantados naquele momento, porque não entendiam o consumado de Jesus estava fazendo, não entendiam o sacrifício de Jesus tinha feito por eles. Mas eu quero lembrar que aquele que entende as palavras do livro da vida, aquele que entende as palavras de Jesus, aquele que tem uma palavra eu quero lembrar você que você tem uma palavra de Deus. Você tem uma palavra, você carrega algo de Deus. Ai pastor, eu não entendo nenhuma palavra, pastor. Eu quero que você abra a sua Bíblia e quero que você comece a declarar o que a Bíblia fala sobre você. Você é aquilo que a Bíblia diz sobre você. Você é a palavra de Deus, fala sobre você. Essa palavra é sobre você. E eu não quero que você se esqueça. Por isso que quando Josué vai chegar ali com líder e Deus vai falar para ele: medite na palavra dia e noite, coma do livro, pegue tudo essas leis e coloque dentro do seu coração, porque dela fala sobre a vida, porque dela vai falar sobre a vida. Então ele vai entender tanto Josué sobre isso, que ele vai começar a espalhar o livro da vida por toda a nação. Assim como ele usava os batentes para escrever o que era mal, aquilo que os deuses falavam antigamente, agora ele vai usar para relembrar o povo. E ele vai falar bem assim: escrevam por todas as partes os livros da vida, decorem, saibam aquilo que o livro da vida tem, porque ela é a palavra de Deus para você, ela é a palavra de Deus ao qual nós vamos caminhar. Mas muitas vezes nós que temos a palavra de Deus, nós temos um lapso mental e esquecemos dela. Nós temos um lapso mental e começamos a viver um luto ao qual não existe, porque nós passamos problemas, porque a vida é assim, porque temos dificuldades, mas isso não quer dizer nada, porque a vitória já foi garantida. E eu e você precisamos relembrar nessa palavra. Muitas vezes nós estamos vivendo lutos
mas Jesus, Ele quer nos lembrar a vida pela palavra. Pastor, o que você quer falar? Porque eles estavam vivendo um luto, mas o diabo estava endemoniado, porque sabia que aquele povo existia uma palavra. O povo estava em luto, os discípulos tinham se espalhados, só existiam as mulheres ali, tentando alimentar ali a porta lacrada. Mas por que a porta foi lacrada? Porque existiam soldados na porta, porque tudo aquilo estaria feito ali, não era normal aquilo. Só tudo aquilo foi feito, todos os soldados estavam ali, a porta, aquela pedra foi colocada, o lacre foi tão forte, porque eles sabiam que existia uma palavra existente. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, porque hoje é domingo, aleluia. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus 27, no versículo 62 ao 64, mas você tem que ler com toda a força. Aleluia. Vamos ler juntos em 1, 2, 3 e... Aleluia, o diabo está bravo. Eu quero que você comece a celebrar, porque você tem uma palavra, porque a palavra de Deus está no seu coração. Nós somos um povo que carregamos a palavra da fé, a palavra, e nós cremos nela. Nós não esquecemos da palavra de Deus, mas nós meditamos dela dia e noite. Eu e você carregamos a palavra, eu e você carregamos a palavra de Deus em nosso coração. Você tem que entender que a palavra que você tem manifesta o inferno inteiro. A partir do momento que você não anda pela sua palavra, que você não anda pela palavra que Deus entregou para você, o inferno, ele vai saber o dia que ele começar. O dia que ele começar a dar os passos para a palavra dele, nós vamos ter um grande problema. E ele vai terminar esse versículo falando: vai ser pior do que uma palavra, vai ser pior do que uma cruz, vai ser pior do que um sangue, vai ser algo genuíno nascendo dentro. Eu quero relembrar você hoje que você tem uma palavra. Não se esqueça da palavra do livro que tem para você. Não esqueça dos mandamentos que Deus falou para você. Eu e você andamos na palavra. Não se esqueça de cada detalhe dela. Hoje é um dia para nós nos relembrarmos das nossas palavras. O dia do silêncio de Deus é porque Deus já falou tudo. No dia, Deus não está falando comigo, Ele já falou tudo, basta você se mover. Se você não se mover pela palavra, o diabo ainda está esperando todo armado. O diabo, ele está tentando te calar. O diabo, ele está tentando colocar demônios, ele está tentando colocar uma pedra, ele está tentando selar essa pedra. Uma palavra é um sinal que você precisa se mover. Uma palavra é um sinal que você precisa andar sobre ela. Chegou o tempo, Lagoinha. Chegou o tempo que nós não escutaremos mais palavras, mas nós viveremos as palavras. Nós viveremos cada uma delas, nós entenderemos cada uma delas, e nós vamos andar, e nós vamos marchar, nós vamos, Deus, pode rolar a pedra, Deus pode destravar essa pedra, porque vai nascer uma geração que entende uma palavra, uma geração que entende sim a ressurreição. Se Cristo ressuscitou, Ele nos deu poder, autoridade para andar sobre a ressurreição. Há uma nova vida entrega essa manhã para eu e você. Mas aquele que tem uma palavra, aquele que tem o sangue coberto, é a mesma pessoa que tem um propósito. Um propósito escrito para mim e para você. Eu e você temos um propósito de fé.
um propósito, porque uma missão foi nos dada. Aleluia. Queria que você lesse comigo João 11:25. Mas que você leia gritando amém, igreja. Não sei hoje, mas eu estou muito feliz, aleluia. Em 1, 2, 3 e... Em você viverá. O propósito da sua vida é viver. Ei, você que crê, não tenha medo na morte. A morte não pode deter você. E não tenha medo daquilo que vai acontecer no dia de amanhã. Mas se você soubesse que você tem uma palavra, se você soubesse daquilo que Deus tem planejado por você, você não ia ficar parado. Mas se você entender a ressurreição que Deus te deu, a ressurreição, porque você estava morto, porque você estava afligido pelos seus erros. Mas a partir do momento que você tem uma palavra, a partir do momento que você tem um propósito, você começa a andar, e você começa a viver uma ressurreição que o túmulo está vazio. Fala para a pessoa ao lado, ela não entendeu que o túmulo está vazio. O desespero para o diabo é o túmulo vazio. O desespero para aquilo que você ainda tem medo é o túmulo está vazio, ainda você não declarou. O túmulo está vazio, ele não está mais lá, mas ele vive. Ele não está mais preso em um lugar, ele não está mais na escuridão, mas ele sim é a luz da vida. Um anjo disse à mulher, em Mateus 28, 5 e 6, não tenha medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Eu sei que você procura o luto. Eu sei que você procura o problema que você acha que aconteceu. Eu sei que você respira esse problema, mas eu tenho uma notícia para você. Ele não está mais. Ele levou sobre si tudo. Ele ressuscitou tudo. Ele deu um novo significado em todas as coisas. Vejam o lugar onde Ele está. Mas eu e você entendemos que Jesus ressuscitou, Jesus apareceu, mas Ele nos enviou. O propósito final de Jesus é um envio. O propósito final de Jesus é nos dar autoridade para o envio. Eu e você temos autoridade. Eu e você temos o sangue. Eu e você temos as palavras de Deus. Eu e você temos autoridade para ser a imagem e semelhança dele. Para andar, assim como nós lemos no momento de dízimos e ofertas, como imagem e semelhança, andar como um sacrifício perfeito em nosso corpo, não andar mais por nós, mas Cristo vive em nós, não andar mais em cima das nossas transgressões, mas em cima de um sangue, de um caminho. Um envio é um transbordar de Deus, para mim e para a sua vida. Em Mateus 28:10, ele vai falar bem assim. Então Jesus disse, vamos colocar aqui também para todo mundo ler junto também? 1, 2, 3 e... Então Jesus disse, você tem o favor da mensagem. Jesus não falou para todo mundo, Jesus falou para você que já viu. Ei, Jesus não falou para todo mundo, Ele escolheu você. Você que já tem a palavra, você que já viu, vão e falem aos seus irmãos que Ele vive. Mais para frente ali, Ele vai falar sobre a grande comissão com os discípulos. Vão e façam discípulos a todo
todo aquele que crê, todo aquele que confessar, sim, esse será batizado, sim, esse vai ser um discípulo, sim, esse vai carregar a mensagem da cruz, sim, através de vocês a mensagem vai ser entregue, através de mim e de você, outros discípulos vão ser feitos. Se eu e você estamos aqui hoje, porque o trabalho foi bem feito até então, porque o trabalho da cruz foi entregue a nós. Nós não estávamos lá, nós não éramos um dos 12, nós não éramos um dos 70, nós não éramos aqueles que estavam ali dentro da casa reunidos, então o Espírito Santo chegou, mas eu e você somos o fruto daquilo que as gerações vêm nos entregando. Mas isso não quer morrer a hoje. Não quer dizer que daqui a alguns anos tudo morrerá, essa mensagem morrerá, não, mas nós estamos falando de uma mensagem eterna, porque eu e você fazemos parte dessa mensagem, eu e você temos o envio de Jesus em nosso coração, eu e você pegamos a mensagem, pegamos o sangue e falamos, isso não é apenas para mim, mas isso é para mim falar para os meus irmãos, isso não é apenas para mim, mas isso faz parte da minha vida, faz parte do meu andar proclamar. Você tem todo o poder e autoridade para proclamar. Você tem todo o poder e autoridade para falar daquilo que aconteceu em você. Pastor, mas eu não tenho nenhum testemunho. Use o testemunho de Jesus. Pastor, mas eu estou muito novo na fé. Use aquilo que Deus já tem falado no seu coração. Deus, Ele usa as coisas doidas desse mundo para converter aquelas que são muito sábias. Ele não usa as coisas, Ele usa os improváveis. Deus, Ele não usa aquilo que você tem como pensamento, mas Deus usa aquilo que Ele já fez em você. Ah, mas pastor, é muito pouco. Ei, o muito pouco em você é superabundante no seu irmão. O muito pouco que Deus fez com você, as palavras que Deus já falou com você, vai superabundar em seu irmão, vai dar um destino ao seu irmão. Ei, nós vamos chegar no céu porque nós carregamos o sangue, amém? Mas nós não vamos chegar sozinhos. Você não carregará isso sozinho, mas você vai transbordar. A mensagem da cruz não é apenas sobre nós, é apenas falando sobre a partir de nós. A partir de Jesus Cristo nós somos habilitados, amém? Queria que você se colocasse em pé. Eu quero que você entenda que a Páscoa não é um ritual. Não é um ritual que foi entregue. Não é um ritual apenas de nós relembrarmos, mas sim é algo precioso. Queria que você colocasse a mão no seu coração, fechasse seus olhos. Hoje nós celebramos a vida no Cordeiro. Hoje nós celebramos a vida do Espírito Santo vivendo em nós. O mesmo Deus que nos libertou lá no Egito. O mesmo Deus que Ele se entregou por nós, pela uma cruz. É o mesmo Deus que Ele vive dentro de você. É o mesmo Deus que Ele transforma a alegria da sua vida. É o mesmo Deus que Ele dá destino à sua vida. É o mesmo Deus que Ele fala para você, não tenha medo. Não tenha medo na morte, não tenha medo do dia de amanhã. Eu estarei lá. Eu estarei provendo tudo aquilo que você precisa ser provido. Eu estarei lá entregando, te protegendo tudo aquilo que você precisa de proteção. Eu estarei com vocês todos os dias. Essa foi a palavra dele. Ele está hoje com nós todos os dias das nossas vidas. Pai amado, Pai querido, Pai, com a mão no nosso coração, com nossos olhos fechados, nós entregamos, ó Pai, entregamos tudo para o Senhor nessa manhã. Nós entendemos o sacrifício, nós entendemos o plano perfeito do Senhor. Nós não queremos nos moldar, ó Pai, pelo aquilo que o mundo nos fala, pelo aquilo, ó Pai amado, que o mundo fala. Quando nós falamos do mundo, ó Pai, nós falamos que a vida externa nos fala, ó Pai, que os nossos andares muitas vezes errantes, ainda em pecado, Pai.
mas nós pegamos o sangue, ó Pai, nós relembramos, ó Pai, que o sangue está entre nós, ó Pai, que o sangue corre em nossas veias, ó Pai. Relembramos, ó Pai amado, das palavras, ó Pai, que nós temos recebido, das palavras do livro da fé, das palavras, ó Pai, das leis do Senhor, ó Pai. Nós amamos o Senhor acima de qualquer coisa, ó Pai, mas nós também amamos os nossos irmãos, ó Pai. Nos faz, ó Pai amado, nos abre a nossa boca, nos dê oportunidade, ó Pai, para pregar o Evangelho a toda criatura, ó Pai, para pregar aquilo, ó Pai amado, que o Senhor já pregou em nosso coração, ó Pai, que o Senhor já dividiu o nosso coração, ó Pai, e colocou a sua semente da sua palavra em nós, ó Pai. Faça de nós, através de nós, ó Pai. Faça através do seu sangue que foi nos colocado para dentro, através, ó Pai amado, do pão do cordeiro, ó Pai amado, que nós recebemos, ó Pai, através de nós, ó Pai. Mas ainda com a mão do seu coração, com seus olhos fechados. Tudo isso faz sentido se você entende que Jesus é Jesus, que Jesus sim é o Messias, que Jesus sim é um enviado de Deus, que Jesus sim, Ele foi Deus, Ele também foi homem, um homem 100% Deus, um Deus 100% homem, um Deus sem pecado nenhum foi entregue, um filho foi entregue a você. Mas se você não confessar com a sua boca, não confessar que Jesus é o seu Senhor e Salvador, Jesus não significa nada para você. Eu queria fazer uma oração agora, com a mão no seu coração, com seus olhos fechados. Eu queria fazer uma oração e eu queria que você repetisse ela junto comigo. Você não vai fazer apenas uma oração repetindo o que eu estou fazendo, e você não vai fazer uma oração em voz alta para uma igreja, mas sim você vai responder essa oração em voz alta para Jesus Cristo. Esse é o único Deus que pode te salvar, é o único Cordeiro Santo que foi entregue por você. Com a mão no seu coração, com seus olhos fechados, repita assim: Pai, eu entrego o meu coração para o Senhor. Eu recebo o sangue da cruz, eu recebo o Cordeiro de Deus. Eu confesso que eu sou pecador, mas eu entendo que o Senhor me faz puro, me faz livre. Eu confesso que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador da minha vida. Amém. Mas também repita assim: eu, que andei nos Seus caminhos, entendi a mensagem da cruz, mas me desviei dela, olhei para o homem e não para a cruz. Hoje eu volto para o caminho da salvação, para o caminho do sangue de Jesus Cristo, e nunca mais vou sair dele, em um nome de Jesus, amém. Ainda com a mão no seu coração, com seus olhos fechados, você que fez essa oração pela primeira vez, entregando o seu coração para Jesus Cristo, e você que já fez essa oração uma vez na sua vida, mas hoje você entende que você refaz esse ato, que você refaz essa caminhada com Jesus Cristo, que você volta à casa do Pai. Eu queria pedir para você, eu vou contar até 3, e assim que eu contar até 3, eu queria que você levantasse a sua mão. Você não vai levantar a mão para a igreja, para a pessoa que está ao seu lado. Você vai levantar a sua mão para o único que é digno, Jesus Cristo, para quem você fez a sua oração, para quem você saiu da sua casa hoje e chegou aqui, para quem você entende que o sacrifício foi feito, para Ele que você vai entregar a sua mão levantada assim que eu contar até 3. Se você está pela internet, você pode escrever aí, hashtag eu decido por Jesus. O Espírito Santo está aí onde você está, Ele está aí, você pode escrever aí, fazer parte, vai ter pessoas orando com você, também recebendo as suas orações aí onde você está, fazendo parte com você. Mas nós que estamos aqui, eu conto até 3 e você ergue a sua mão e nós celebramos a Jesus na sua vida, amém? Amém, igreja? Em 1, 2, 3, erga a sua mão a alguém aqui, pela primeira vez, fez essa oração, ou você que já fez essa oração, entrega a sua vida para Jesus hoje. Alguém? Aleluia, aleluia, aleluia,
Aleluia. Pai amado, Pai querido, Pai, entregamos esse culto ao Senhor, Pai. Esse culto nós relembramos o sacrifício. Esse culto, ó Pai, nós relembramos, ó Pai amado, do envio do Senhor, ó Pai, a nós, ó Pai. E nós não vamos reter em nós, mas nós vamos entregar, ó Pai, uma Páscoa, ó Pai. Uma Páscoa, ó Pai, nós entregamos ao Senhor, ó Pai. Ó Pai, nós entregamos tudo que somos, ó Pai. Entregamos tudo que temos ao Senhor, ó Pai. Porque tudo já foi nos entregue, ó Pai. Que a partir do dia de amanhã, ó Pai, floresça a palavra de Deus em nosso peito. Floresça tão forte, ó Pai, que a nossa boca será transbordante da sua palavra, ó Pai. Nós não vamos reter, mas nós vamos transbordar, ó Pai, porque o sangue está feito o caminho, porque o sangue já está pronto para o caminho, ó Pai, e nós andaremos com Ele todos os dias da nossa vida, em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe você. Viva a melhor Páscoa da sua vida. Jesus Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. Ele vive, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Vai em paz, Deus abençoe.